Cumprimento a todos com a paz do Senhor, aqueles que estão assistindo nesse momento esse vídeo, vendo esse canal. Estamos criando esse canal para poder divulgar um canal de bênçãos, um canal de bênçãos, um meio entre Deus e a humanidade, um meio entre Deus e as pessoas, que nós possamos aí crescer, não em números somente, crescer também em espiritualidade. Nós estamos aqui para poder aprender juntos a palavra do Senhor, aprender a entender aquilo que Deus quer para a vida de cada um. Sei que tem pessoas aí que talvez nunca ouviram a palavra do Senhor, mas pessoas que são mestres, conhecedores do Evangelho ainda muito mais do que eu, que estou aí começando a engatinhar ainda no caminho do Senhor, no aprendizado da palavra do Senhor. Mas eu quero compartilhar juntamente com as pessoas que assistiram ao canal aí, para poder nós aprendermos juntos. Eu compartilhar um pouquinho daquilo que a gente entende da palavra do Senhor, aquilo que o Espírito Santo de Deus coloca na nossa vida, coloca no nosso coração. Amém? Então que Deus possa abençoar a nossa vida nesse vídeo. Eu poder falar nessa tarde, por ser um dia por ser nesse horário ser tarde, mas como é um vídeo, qualquer pessoa pode ver a qualquer momento. Então que nós possamos, em todos os momentos da nossa vida, durante o dia, durante a noite, seja em qualquer momento, a gente possa estar meditando na palavra do Senhor, vivendo a grande missão que o Senhor nos deu, que é pregar a palavra do Senhor e viver o Evangelho dele. Nós estamos aqui hoje estudando, vamos ver um pouquinho aqui sobre o tema lançando a semente do Evangelho, para a gente entender, como diz o próprio Jesus nessa parábola que a gente vai ler aqui agora mesmo em Marcos. A gente vai entender que Jesus ele trata essa parábola como uma das principais parábolas que ele falou. Jesus ele falava em parábolas, falava em histórias do cotidiano, ele usava histórias do cotidiano da vida das pessoas para poder explicar o reino dos céus, para poder explicar a sua missão aqui na terra, para poder explicar aquilo que ele tinha o trabalho de fazer até ele ser sepultado, ressuscitado e voltado para a glória com o Pai. Então ele veio explicando através de algumas parábolas para que as pessoas pudessem compreender o reino dos céus com maior facilidade. E ele trata essa parábola como uma parábola sendo a mais importante de todas as outras. A gente vai ver aqui no versículo 13 de Marcos, capítulo 4, que ele trata essa parábola, fala com os seus discípulos, que eles perguntam o significado da parábola e eles não entendem esse significado. Então Jesus ele começa a falar que se eles não entenderam essa parábola, então não entenderiam todas as outras, porque essa parábola é a parábola que explica o trabalho de Jesus na terra, o que ele fez desde o começo da sua caminhada e o que acontecia na sua vida, no seu ministério. Amém? Vamos ler Marcos, capítulo 4, que fala sobre a parábola do semeador, onde Jesus explica, como eu já expliquei, sobre o seu ministério, usando essa parábola. E essa parábola ela também tem relato dela dentro do Evangelho de Marcos, como eu já disse, capítulo 4, quanto no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, do versículo 5 em diante, a gente vê a parábola do semeador. E também no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Mateus, capítulo 3, a gente vê relato sobre a parábola do semeador. Ou seja, temos três visões diferentes daquilo que aconteceu naquele momento quando Jesus explicava a parábola do semeador, mas contando a mesma história, mas só que de visões diferentes, de autores diferentes, Lucas, Marcos e Mateus. Então vamos ler, eu vou ler aqui alguns versículos para não ficar muito longo, vamos ler um pouquinho mais rápido, em nome de Jesus. E outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto ao mar. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, ele dizia na sua doutrina. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre os pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se.
porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre os espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, outro 70, e outro 100. E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Agora vamos ver Jesus explicando a parábola do semeador, o que aconteceu naquele momento que os discípulos questionaram Jesus sobre o que significava a parábola. E quando se achou só, os que estavam junto dele com os 12 interrogaram-nos acerca da parábola. E ele disse-lhes: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora todas essas coisas se dizem por parábolas, para que, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que, se não convençam, convertam e lhes sejam perdoados os pecados. E disse-lhes: não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto ao caminho são aqueles a quem a palavra é semeada. Mas, tendo eles a ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. E da mesma sorte, os que receberam a semente sob pedregais, que ouvindo a palavra, logo com prazer a receberam, mas não têm raiz em si mesmo, antes são temporãos, depois sobrevindo a tribulação ou a perseguição, por causa da palavra, logo se escandalizam. E outros são os que recebem a semente entre os espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e ambições de outras coisas, entrando e sufocando a palavra, e fica infrutífera. E os que receberam a semente em boa terra são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto, um a 30, outro a 70 e outro a 100, um por um. E disse-lhe: vem porventura a candeia para ser posta debaixo do cesto e debaixo da cama? Não vem antes para se colocar no velador? Porque não há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. E disse-lhes: atendei ao que ides ouvir, com a medida que medides, vós medirão a vós, e ser-vos-á ainda acrescentada, porque ao que tem lhe será dado, e ao que não tem, até o que tem será tirado. Amém? Então essa parábola do semeador, a gente já entendeu que era uma parábola importante, que Jesus, o próprio Jesus, trata ela como uma grande importância, porque se não se entender essa parábola, se não se entender a mensagem de Jesus através dessa parábola, não tem como se entender as outras coisas que Jesus explicava. Então a gente vê que ali Jesus estava dando uma importância, vamos dizer assim, explicando a sua vida na terra, explicando os acontecimentos durante a sua caminhada, quando ele estava fazendo a missão que lhe foi proposta, que era pregar o evangelho de salvação de almas. Então Jesus, ali a gente vê no primeiro versículo, Jesus estava em ensinar junto ao mar, sentou-se na grande multidão, e ele entrou no barco, e dali do barco, para pegar uma dimensão maior de pessoas na beira da praia, ele começou a, vamos dizer assim, ministrar a parábola do semeador, a falar a palavra do semeador. Então aquelas pessoas ali ouviram. Logo depois que ele acabou de cantar, quando eles estavam indo embora, os discípulos questionaram, sobre a respeito dessa parábola. E Jesus fala, dá a explicação que eles precisavam, aquilo que ele queria trazer para as pessoas. Então a gente vê que são 4 solos que Jesus ele explica sobre 4 solos, e que a semente era a palavra. Os 4 solos representam as pessoas, 4 tipos de pessoas que ouvem a palavra, e a semente significa a palavra, e o Senhor, no caso aqui, seria o próprio Senhor Jesus Cristo, semeando a palavra. Ele saiu para semear no campo, e a gente vê que no caminho, pode ser, se a gente for trazer para a gente ver, analisar, essa situação ela ocorria no cotidiano das pessoas naquela época.
a gente for ver, eram economias que ligavam muito para a agricultura, são pessoas que viviam da agricultura, da pecuária. Naquela época não tinha indústria, não tinha o que tem hoje, então aquilo ali era o que sustentava as famílias, sustentava o próprio reino, a própria nação. Então Jesus ele usou dessa parábola porque era uma coisa que acontecia naquele momento e as pessoas iriam entender, porque todo mundo conhecia, já tinha visto ou tinha vivido esse cotidiano de sair a semear o campo. O Senhor ia semear a sua plantação. Mas naquela época também as plantações não eram como hoje, que a gente vê. Se eu for pesquisar na sua internet, você tem acesso, a gente hoje tem acesso a tudo pela internet. Se você for ver uma plantação hoje, ela tem aquela fileira de plantas seguida retinha, dividida em espaços corretos. Mas naquela época não tinha. Hoje a gente tem plantadeiras, tem pessoas que tem vários tipos de, vamos dizer assim, tem vários tipos de meios de plantios estudados, anos e anos, com ciência e tecnologia. Então, naquela época, a semente ela era jogada aleatoriamente. Se escolhia um terreno, vamos dizer assim, a gente escolhia um terreno de tantos metros quadrados, e naqueles metros quadrados ali ele jogava aleatoriamente, porque ele não sabia o local certo. Hoje se tem estudo, quando você vai fazer uma plantação, tem um estudo. Aqui a terra é boa, aqui a terra tem muita pedra, aqui tem nasce muita praga. Então tem um estudo, tem uma preparação de terra. Naquele tempo os estudos tinham conhecimento, as pessoas tinham conhecimento sobre a terra, mas não era tanto avançado como hoje. Então eles, vamos dizer assim, eles lançavam a semente aleatoriamente no campo. Mas isso era dentro daquele campo que ele escolheu, vamos dizer assim, que ele fez um cercado, se escolheu aquele campo. Mas a parábola do semeador ela fala sobre o momento da caminhada do semeador, que ele estava, vamos dizer assim, na plantação mais antiga. Quem já viveu esse momento, já plantou teve alguma plantação, sabe que se usa uma bolsa na sua lateral e essa bolsa cheia de sementes, você vai escolher alguns grãos, joga na cova, tampa a cova. Mas pode ser o mais habilidoso semeador, o mais habilidoso trabalhador, que por algum momento ele pode deixar cair alguma semente, aquele movimento do seu andar, ou se movimentar de um lado para o outro. Então, é o que aconteceu com esse senhor, com esse semeador. Então, ele deixou cair algumas sementes. E Jesus ele explica sobre onde caiu essa semente, como germinou essa semente, o que aconteceu com essa semente. Então ele traz essa situação para nossas vidas no dia a dia. E se a gente for ver hoje, se a gente for analisar hoje, a gente ainda consegue entender essa parábola. Ainda hoje muitas pessoas de cidades maiores não conhecem, mas aquelas que moram no interior conhecem, sabem como funciona um plantio de uma plantação. Amém? Então que nós possamos entender um pouquinho sobre essa plantação. Já explicamos aí como era no cotidiano dessas pessoas, para a gente poder entender o que Jesus queria falar. Então esse semeador saiu a semear certo dia sua plantação, no caso Jesus semeando a palavra de Deus, essa semente específica chama-se palavra de Deus, palavra de salvação, boas novas de salvação, o Evangelho. Então a gente vê que Jesus ele explica que a primeira semente, vamos ver aqui, ela caiu sobre o caminho. E aconteceu que semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. Então a gente vê que Jesus ele está, vamos dizer assim, traduzindo para o dia a dia esse cotidiano, que ele lançava a semente, ele saiu pelo caminho, ele falou assim, eu vou, vamos dizer assim, vamos pegar um lugar específico. Estamos aqui no Brasil, em Minas Gerais, e eu falo assim, eu vou em São Paulo pregar o Evangelho, mas eu vou a pé, como naqueles tempos as pessoas andavam a pé ou de animais, não tinha carros nem avião. Então eu vou pelo caminho, enquanto eu estou indo, eu vou pregando a palavra de Deus. Então, traduzindo como se fosse isso. Eu escolhi um local para mim que eu sei, por exemplo, tem uma família lá que eu conheço que precisa de ouvir a palavra de Deus, tem uma igreja, um exemplo assim específico. Que eu, por exemplo, eu fui chamado para pregar na igreja tal, na rua tal, lá em São Paulo. Eu saio daqui a pé e vou para São Paulo. Então, naquele momento, Jesus estava saindo para pregar sua palavra pelos caminhos, mas ele tinha um objetivo. Então,
de chegar em algum lugar. Então, pelos caminhos, ele foi lançando a palavra, ele não perdia o tempo de lançar a semente. Vamos dizer assim, ele pregava para uma pessoa, mas só que a semente ela fica. Vamos dizer assim, ele está pregando para uma pessoa, uma certa pessoa específica, que ele viu que Deus revelou para ele, porque nós temos discernimento do Espírito Santo, mas Jesus ele tinha o próprio Espírito Santo vivo, ele era uma pessoa que ele conhece, Jesus Cristo, ele nos conhece no nosso interior, mesmo sem a gente falar uma palavra. Nós temos discernimento do Espírito Santo, mas não se compara ao do próprio Jesus. Então, ele veio para pregar a palavra a certa pessoa. Então, pregando a palavra para um grupo de pessoas aqui, outras pessoas vão ouvindo, outras pessoas vão, o que está acontecendo? Então vão chegando e aquelas pessoas também recebem a palavra. Como se eu estivesse na igreja pregando, tem uma pessoa me pediu um conselho, eu estou explicando para ela, e vem um outro escuta, começa a ouvir, o outro escuta, começa a se interessar. Então isso acontecia na caminhada de Jesus quando ele estava pregando. Tanto pelos milagres como os sinais, muitas pessoas ouviam, falaram de um tal Jesus que está curando, que está fazendo isso, aquilo, sinais e prodígios. Então outras pessoas talvez buscavam sinais, talvez buscavam até falar mal de Jesus. Não vou lá ver o que ele faz lá e vou caluniá-lo diante das autoridades. Então tinha muitas pessoas que tinham esse intuito, mas todos ouviam a palavra porque estava pregando. Então ele fala sobre a semente que caía no caminho, aquela semente que deixava, aquela palavra que, vamos dizer assim, as pessoas ouviam, estavam passando de passagem, ouviam, e de certo ponto a palavra começava a querer entrar nos corações, mas o inimigo ele é tão astuto que ele preparava ciladas para tirar aquela palavra, setas, colocavam coisas na cabeça das pessoas. Então, como eu disse, para criticar outra, não vou ver isso não, porque esse homem aí é um blasfemador da palavra de Deus. Então o inimigo ele usava de artimanhas para tirar. Então Jesus usa essa comparação como se o inimigo fosse as aves do céu que iriam e catavam aquelas sementes que estavam ficando pelo caminho. Então não tinha frutos, aquela semente caía e os pássaros roubavam aquela semente para si, entendeu? O inimigo ele rouba aquela palavra para si, não deixa que ela crie uma planta, não vire uma planta e dê frutos naquelas pessoas, no coração daquelas pessoas. Isso acontece no dia a dia, a gente prega a palavra, mas as pessoas hoje elas estão, vamos dizer assim, ligadas muito ao religiosismo, ligadas muito à idolatria, ou ligadas muito à mídia. A mídia tira muita coisa da vida das pessoas. A mídia, vamos dizer assim, aquilo que está em foco no momento não é para a obra de Deus, ou seja, é totalmente o contrário. Então a palavra ela é pregada, as pessoas passam pelo caminho, veem, ouvem a palavra, mas o inimigo ele tira, de certa maneira ele tira. Aquelas pessoas estão ligadas ao religiosismo, então ela é tirada, a palavra é tirada do coração das pessoas. E o segundo solo que caiu, alguma daquelas sementes, fala aqui no versículo 5: e outra caiu sobre os pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda, mas saindo o sol, queimou-se, porque não tinha raiz e secou-se. Mais uma vez Jesus explicando que a palavra ela era pregada, a semente ela era jogada, vamos dizer, lançada, mesmo que indiretamente, a palavra talvez é lançada, as pessoas captam aquela mensagem, e nesse momento é totalmente diferente daquela que ficou sobre a terra só e as aves roubou. Aquela palavra é lançada, o coração recebe a palavra, mas ela não cria raízes, vamos dizer assim, como fica uma palavra rasa, uma coisa superficial. E a gente vê muitas vezes nas igrejas hoje palavras, vamos dizer assim, palavras rasas. Você lança uma palavra que fala só de prosperidade, uma palavra que fala só da vida aqui na terra. São coisas rasas, coisas que ficam. Tudo que a gente fala daqui da terra são coisas passageiras. A gente vê a própria palavra de Deus, ela fala que as coisas daqui da terra são coisas passageiras, que a traça corrói, o ferrugem corrói, então são coisas passageiras. Até mesmo se a gente lançar palavras, vamos dizer assim, falando sobre bens pessoais aqui na terra, essas coisas vão ficar passageiras, ou seja, são sementes que caem em solo raso. São as pessoas que estão ouvindo, estão interessadas em receber aquilo em coisas terrenas. Então isso leva para um entendimento
que as coisas terrenas são coisas rasas, são coisas que não são passageiras, que podem borbulhar, crescer imensamente, mas no mesmo momento ela pode acabar, entendeu? Por isso a gente fala, por isso que a palavra do Senhor, nesse momento, o Senhor Jesus Cristo falava sobre essa palavra que caiu em solo raso, com pedras. Ou seja, aquela pessoa, ela ouviu a palavra, ela entende um pouco da palavra, começa a enraizar, mas como é muito rasa, a raiz não cresce, não firma, vem o vento, vem uma tribulação, aquela planta, ela morre, ela seca, vem o sol a gente pode simbolizar aí, vem uma pessoa aí, Jesus quando estava pregando, a multidão seguia, milhares de pessoas seguiam Jesus. Então, no momento que Jesus falou naquela multidão, depois que ele multiplicou pães, multiplicou peixe, deu pão, curou, ele falou que as pessoas deveriam buscar comer do seu corpo e beber do seu sangue, vamos dizer assim, espiritualmente. Teria que ter mudança, teria que ter um arrependimento dos pecados, uma mudança de vida. Aquelas pessoas se escandalizaram, falaram que a palavra, até os próprios discípulos se escandalizaram quando Jesus falou isso, dizendo que era uma palavra dura da parte de Jesus, e muitas pessoas saíram. Então isso quando a palavra está caindo no coração raso, caindo numa pessoa que está, vamos dizer assim, com amargura, que tratam as pessoas mal, são pessoas que não tem um arrependimento, não liberam perdão. Então a palavra ela cai num coração raso, numa terra rasa, a semente cai numa terra rasa, ela cria uma certa raiz até certo momento, mas quando a planta começa a crescer, a raiz ainda não é suficiente. Então vem a tribulação, vem um aperto, vamos dizer assim, da parte, uma cobrança. Então aquela pessoa morre, aquela palavra que estava ali semeada, aquela semente, aquela planta morre. Então é isso que Jesus queria explicar. Mais à frente ele fala sobre a palavra que caiu entre os espinhos. Então a gente vai entender. Eu acho que o Espírito Santo de Deus, ele é tão maravilhoso, ele me deu uma explicação para a gente poder entender um pouquinho. Vamos dizer que Marcos capítulo 4, é a leitura que a gente está lendo, no versículo 7. E a outra, no caso a semente, caiu entre os espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram, e não deu fruto. Hoje a gente vê muito acontecer isso. Eu falo por mim mesmo, vejo muitas pessoas caindo nesse caso. Pessoas que vão à igreja domingos, terça, seja o dia que for, as pessoas estão frequentando a igreja, estão ouvindo a palavra de Deus. Naquele momento elas dão lugar à palavra de Deus, mas, vamos dizer assim, no seu convívio fora da igreja, vamos traduzir assim, para que sejam os espinhos, são pessoas que são, vamos dizer assim, totalmente contrário do que diz no Salmo. Primeiro, nós não devemos nos assentar na roda dos escarnecedores, não devemos estar no meio dos ímpios, vamos dizer assim, não no meio, que eu posso dizer, como é que eu posso explicar? Não devemos estar convivendo, fazendo aquilo que eles fazem. Ou seja, tem pessoas que a gente tem que conviver com os ímpios, sim, estamos aqui no meio deles, vivemos com eles, e nós temos a obrigação de estar com eles, porque nós temos que pregar a palavra de Deus, então, para eles deixarem de serem ímpios, como a gente já foi, como alguém chegou até nós, quando nós éramos ímpios, alguém chegou, nos trouxe a palavra de Deus e nós a recebemos. Mas tem pessoa que ela se deixa levar por aquele momento, ou seja, está na igreja, é uma bênção, recebe a palavra de Deus abençoada, acabou de sair da igreja, senta numa roda de fofoca, senta numa roda de futebol, chega em casa, a família senta lá, vai fazer uma festinha. Talvez ele não bebe, ele não fuma, ele não usa essas coisas, não fala besteira, mas ele está naquele meio ali. Em certo momento tem pessoas que não estão firmes, não tem, vamos dizer assim, se junta dois tipos de solo, um solo pedregoso, raso, e ainda tem os espinhos em volta, ou seja, junta duas coisas que causam a morte espiritual das pessoas, ou seja, aquela pessoa já não tem uma firmeza espiritual, não tem, vamos dizer assim, às vezes dá lugar ao inimigo, e chega naquele momento, ela está no meio daquela reunião de pessoas ímpios, bebendo, fumando, falando besteira, falando disso, falando daquilo. Então aquela pessoa dá lugar, e ela como é uma terra rasa, aqueles espinhos
sufocam aquela planta, entendeu? Jesus, ele falou separadamente desses tipos de solo, tipos de pessoas, mas eu quis trazer para você entender que nós devemos seguir o exemplo da Bíblia, seguir a palavra de Deus, que diz que não devemos assentar na roda de escarnecedores. Eu sei que a gente não quer dizer que a gente tem que perder os amigos do mundo, deixar os amigos do mundo, mas a partir do momento que a gente entender que nós somos diferentes, que nós temos que preservar o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, nós vamos entender que nós não devemos estar nesse meio de ímpios, no meio dos escarnecedores. Então, não quer dizer que deixa de ser amigo, mas você fala para não vou lá não, porque vocês vão beber, vamos fumar, e eu não quero conviver com isso. Eu tenho que pregar para vocês a palavra de salvação. Então, você usa aquele momento, prega a palavra para ele. Até nisso, Jesus nos ensina que nós devemos aproveitar os momentos, mas não quer dizer que a gente tem que conviver com aquelas coisas, entendeu? Então, que nós possamos não ser esse solo que fica em meio dos espinhos. Então, Jesus, ele não quis dizer somente isso, ele quis dizer sobre os espinhos que pode ser distrações, ou seja, você está na igreja, mas tem uma distração até no meio da igreja. A gente vê, eu sou jovem, nossas igrejas têm jovens, graças a Deus temos jovens abençoados, mas também temos muitos jovens que estão na igreja, mas não têm igreja no seu coração, ou seja, são espinhos que estão ali. Até o próprio inimigo, ele coloca a pessoa dentro da igreja para tentar tirar quem está lá dentro. Então devemos tomar cuidado em nos revestir. Não quer dizer que nós não devemos desconfia que aquele ali é um espinho. Até a própria palavra, depois a gente vê que tem a parábola do joio e do trigo, explica um pouquinho disso. Tem muitas pessoas dentro da igreja que se acham que é trigo, mas é joio. Então a gente tem que tomar muito cuidado. A gente precisa se afastar da pessoa, não precisa, vamos dizer assim, se escandalizar com a pessoa, mas nós devemos buscar um revestimento espiritual para a nossa vida, buscar em oração, em jejum. Em vez de você, por exemplo, você está na igreja, tem um colega seu de igreja, uma turminha ali. Se ele te chamar para o evangelismo, vamos para o evangelismo. Se chamar para oração, vamos na oração. Se chamar para estudar a palavra, então você está indo no caminho certo. Mas você viu que aquela pessoa está querendo te chamar, no horário de igreja, no horário que tem um culto, no horário que tem uma oração, aquela pessoa está te chamando para comer uma pizza, vamos comer uma pizza em tal horário. Mas buscar primeiramente o reino dos céus. Então, o que eu digo para vocês que são jovens, até adultos, tem pessoas que tentam te tirar dentro da igreja. Então, tome cuidado para que não seja sufocado pelos espinhos. Então, temos que tomar cuidado nisso, que dentro da igreja tem espinhos. No caso, não queremos dizer que são somente pessoas, coisas externas, mas também tem coisas internas na nossa vida que pode ser considerado um espinho que tenta sufocar a palavra. Seja, vamos dizer assim, não quero dizer que a gente tem que deixar de fazer as coisas que a gente faz no dia a dia, mas uma pessoa que gosta muito de futebol, não larga o futebol por nada, não larga, vamos dizer assim, tem a sua namorada no mundo, um exemplo assim, conheceu antes, eu estava na igreja, conheceu, namorou, ele foi para a igreja, ela não foi, então a gente não está aqui para julgar ninguém, mas a gente tem que tomar cuidado com isso, porque a gente dá lugar àquelas coisas que, vamos dizer assim, não são tão importantes como é a obra de Deus, não são tão importantes como é o reino de Deus. Então, aquilo se torna um espinho. Talvez a gente, até nas preocupações, a doença, vamos dizer assim, a doença ela pode ser um espinho na nossa vida, sufocando a palavra de Deus, sufocando a fé em Cristo, sufocando a confiança em Cristo principalmente. Porque talvez você está doente, você fica tão preocupado, eu vou na igreja para orar, para repreender minha doença, porque eu estou doente, que eu estou enfermo, e esquece a palavra de Deus. Então aquilo sufoca a palavra de Deus, sufoca a adoração a Deus, sufoca a confiança em Deus. Então, não somente coisas externas, mas coisas internas de nossa vida também pode ocasionar isso. E a gente tem por último, para finalizar a explicação da parábola do semeador, sobre que Jesus disse que e a outra semente, no caso, caiu em boa terra, deu fruto, que vingou e cresceu, e produziu 30, outro 70 e um outro 100. E disse, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então vimos que a palavra caiu por último. Temos aquela pessoa que
chega com o coração aberto, contrito, arrependido, buscando de Deus, não, eu quero arrepender, eu quero mudança de vida, dá lugar ao Espírito Santo, tem oração, participa da oração, pede ao Senhor coisas, vamos dizer assim, do céu, do reino dos céus, busca de Deus uma mudança espiritual, mudança interior, mudança de caráter, mudança de vida. Não é aquela pessoa superficial, entendeu? Então essa palavra caiu em boa terra, caiu em terra fértil, que ela produz frutos. Temos aqui pessoas dentro da igreja, aquelas pessoas ali, não estou dizendo todos, vamos dizer assim que tem 50 pessoas dentro da igreja, aquelas 50 pessoas foram terra férteis, estão na igreja firmes há tanto tempo, 20 anos, 30 anos, 10 anos, 5 anos, seja o que for, mas são pessoas de Deus, pessoas que dão lugar a Deus, que fazem a obra de Deus, amam a palavra de Deus, querem viver, ter mudança de Deus, arrependimento a cada dia, santificação. Então aquelas pessoas estão produzindo frutos, são terra férteis para a semente crescer. Mas não quer dizer que todos eles darão a mesma quantidade de frutos. Porque tem muitas pessoas que acham que dentro da igreja a pessoa, a partir do momento que ela ouviu a palavra de Deus, ela aceitou o Senhor, teve a mudança, ela tem que pregar, cantar, louvar, fazer tudo. Mas não é isso. A palavra de Deus, nesse ensinamento a gente vê que uns produziram 30, outros 70 e outros 100. Então dentro da igreja de Deus a gente tem que conhecer a pessoa, a gente tem que saber que a pessoa, vai trabalhar na faxina, aquela pessoa não é desmerecida por isso, ela gosta de trabalhar na faxina, ela não se acha suficiente para trabalhar no louvor, para cantar no louvor, ela não tem voz, vamos dizer assim, uma voz boa, mas nós estamos cantando para o homem, estamos louvando ao Senhor, mas a gente também entende, a gente tem um discernimento, não, se eu não tenho uma voz boa, eu não vou cantar, não quer dizer que eu não posso, mas tem pessoas que têm esse discernimento, mas nem por isso a gente tem que... Então, que nós possamos entender que uns produzem 30, 70 e outros 100. Uns louvam, uns cantam, outros fazem a limpeza do templo, outros ajudam a levar água no púlpito, outros ficam no banco, ouvem a palavra, fazem o evangelismo pessoal, vamos dizer assim. Tem pessoas que gostam de trabalhar na cantina, para fazer uma cantina, para vender, para arrecadar dinheiro para a obra missionária. Tem pessoas que gostam de ajuda missionária, doação. Tem pessoas que dão um dízimo, tem pessoas que contribuem, tem pessoas que vão lá, ajudam o pastor. Não, preciso de uma pessoa para ir comigo ali, fazer uma força, um trabalho braçal. Então tem pessoas que tem um que produz 30, outro 100, outro 300, seja o que for. Nem todos fazem a mesma coisa dentro da obra de Deus. A gente tem que entender isso. Não devemos nos menosprezar por isso. Eu não sei pregar, eu não sei cantar, não tenho voz boa para cantar. Se você não sabe, não vai cantar, se não tem a voz boa para cantar, busca de Deus conhecer aquilo que você tem para sua vida. Busca de Deus entender o chamado de Deus para sua vida. Se é chamado para pregação, entendeu? Para missões, Deus tem um chamado na sua vida. Se Ele te escolheu, se Ele te colocou dentro da igreja, Ele tem um chamado para sua vida, Ele tem algo grande na sua vida. Então que nós não possamos desistir, não possamos nos menosprezar diante de Deus, porque Deus, se Ele nos escolheu, Ele acha algo valoroso dentro de nós, que nós possamos dar valor à nossa presença dentro da casa de Deus, debaixo da potente mão do Senhor, e não nos menosprezar, como eu disse, porque nós somos todos, não temos acepções, Deus não faz acepção de pessoas, estamos todos iguais perante Deus, temos o mesmo valor. A partir do momento que a gente busca servir o Senhor, adorar o Senhor de corpo e alma, espírito, coração e tudo na nossa vida. Então que Deus possa abençoar a nossa vida, que nós possamos entender a cada dia a palavra do Senhor, e que nessa tarde, nesse dia, nessa manhã, seja um momento que você está vendo, Deus tem uma obra na sua vida, Deus tem algo importante para a sua vida, seja no campo missionário, seja no campo de pregar a palavra, seja no campo de louvar, seja no que for. Deus, Ele tem uma obra grandiosa na sua vida, Ele quer transformar a sua vida a cada dia, não somente aqueles que estão lá fora, que precisam de transformação. Muitas pessoas têm algo errado de entender, de achar que só aquelas pessoas que estão no mundo, aquelas pessoas que não ouvem a palavra, que tem que ter transformação. A cada dia, nós, todos os seres humanos, dependemos de Deus, dependemos da transformação, dependemos da presença de Deus, do Espírito Santo, do discernimento, da palavra, de conhecer a verdade. A cada dia não conhecemos, nós passamos a conhecer a verdade, mas não conhecemos totalmente a verdade. Então devemos perseguir sempre para o alto, não olhar para a direita, não olhar para a esquerda,
seguir sempre no caminho de Jesus Cristo, porque chega um momento que se nós olharmos para a direita, talvez se nós não estivermos fortes, se estivermos talvez no meio do lado, olhar para a direita, sai do caminho. Então, olhe sempre para frente. Se você está numa dificuldade, não olhe para a dificuldade aumentar, não olhe para algo que pode ser fácil, olhe sempre para o centro do Evangelho, que é Jesus Cristo. E ouça a palavra de Deus, confie em Deus, porque Deus ele tem um projeto na minha, na sua, na nossa vida, hoje e até a volta do Senhor Jesus Cristo. E eu agradeço a todos que estão aí nos assistindo. Estamos começando com esse canal, que seja um canal de bênçãos para a nossa vida, tanto para a minha, para a sua, que nós possamos aprender da palavra de Deus, ouvir um pouquinho do Espírito Santo, que é o mais importante. E eu agradeço a vocês, agradeço a oportunidade a Deus primeiramente, que nós possamos caminhar junto na fé em Jesus Cristo, para a honra e glória do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu agradeço a oportunidade.